O que são crenças limitadoras? Como as crenças limitadoras surgem e como vencer estas crenças limitantes? No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre crenças limitadoras, algo que nos impede de prosperar. Então é muito importante que a gente vença aí essa questão, essa barreira para conseguir ir adiante. Se nós mesmos não acreditamos que podemos alcançar algum objetivo, a gente não vai para frente, a gente não vai vencer, né? Então a primeira coisa que você precisa vencer, derrubar na sua cabeça são as crenças limitantes. Senão tudo que você almeja não vai passar de sonhos. Só vai sonhar, não vai para frente. Não vai acreditar que aquilo ali pode ser para você. Então o que são crenças limitantes? É uma forma emocional de pensar onde você limita as suas capacidades, né? Podemos dizer assim. Tudo isso, a crença limitadora, ela surge, ela é formada de acordo com o que você viveu, onde viveu e com quem viveu. Porque as pessoas que vivem ao nosso redor, né? As pessoas que a gente tem contato, o ambiente também, sem perceber, tudo isso influencia, né, pra gente. Independente se você tem uma mente forte, independente se você tem uma personalidade forte, não adianta, se você está no meio, você vai ser inspirado por aquele meio. É assim, é uma questão de neurociência até. É imperceptível. Aos pouquinhos, você vai acreditando ali no que você está consumindo de conteúdo, com quem você está conversando e o ambiente que você está vivendo. Tudo isso forma crenças limitantes. Você passa a pensar que aquilo ali é normal, que aquilo ali é o que existe. Você vive mesmo dentro de uma bolha, tá? E aí você tem os seus objetivos de vida. Vamos dar um exemplo aqui, que você quer ser uma pessoa que prospera financeiramente. Você quer ter uma vida mais estável, ter um salário melhor, ou de alguma forma ter uma renda melhor, viver com mais conforto. Se você vive num meio que não te conduz a isso, né, automaticamente você passa a pensar de forma limitadora. Você não acredita que você merece o melhor, você confunde, né, muitas coisas. Você pode até confundir o desejo de querer conforto, mais conforto, com ambição, e não precisa ser dessa maneira, né? Por exemplo, suponhamos que você deseja ter um carro muito confortável, com ar-condicionado, né, e tudo mais. Mas aí você vive num meio onde ninguém tem carro, algumas pessoas têm um carro mais simples, e aquilo é o que existe, aquilo tá ótimo, atende bem, o carro anda de um lugar para o outro, consegue levar as pessoas nos lugares, mesmo seja sufocando de calor dentro do carro, sem ar-condicionado, você passa a acreditar que aquilo ali é o melhor que você pode ter, né? Envolve até um pouco de merecimento isso. E aí você não busca além disso. E também você passa a acreditar que querer mais que isso é ambição, né? Você crê que só aquilo ali, querer um carro que te leva de um lugar para o outro, tá ótimo, é o que importa. Querer mais que isso é ambição. Você está sendo ambicioso. E não precisa ser desse jeito. Outra coisa também é que você acredita que não vai ser capaz de ter um carro melhor. Como assim? Eu ganho pouco, eu vivo assim assado, eu não tenho nenhuma casa própria e tô sonhando aí com um carro mais luxuoso. Não, tô querendo demais. Um carro assim tá ótimo, que não sei o quê. E aí essas crenças limitadoras, elas limitam de verdade. Você passa a viver aquilo ali que você tá enxergando. Por mais que você tenha sonhos mais altos, né? Os sonhos mais altos se tornam apenas sonhos. Você só sonha, você não acredita que pode alcançar. Então, para você vencer essa questão de crença limitadora, a primeira coisa que você precisa é acreditar que é possível sim para você e que você merece, tá? E parar de ter esses pensamentos limitantes de que você não é capaz de ganhar mais. Como assim eu vou ser rico um dia? Como assim eu vou virar um empreendedor? Não, isso não é para mim, eu tô aqui com meu salário. Suponhamos aí que você trabalha em algo mais operacional, que não tenha perspectiva de crescimento. Então você sempre dessa profissão, vou ganhar X valor e realmente você vai vivendo assim, tá? Primeira coisa que você tem que vencer
barrar aí as suas crenças limitadoras. Se você não acreditar que você pode ser um empreendedor, como você vai ser se você não acredita? A primeira pessoa que precisa acreditar é você. O restante das pessoas é depois, elas vão enxergar você já sendo, mas quem tem que acreditar que é possível, que você é capaz, é você. E aí é o que eu sempre digo, né? É uma frase que eu gosto muito, que anda comigo. É um degrau de cada vez. O que importa é ter subido o primeiro degrau. Então, se eu tenho um sonho, tenho um objetivo de vida, né, na minha cabeça, o que importa é subir o primeiro degrau. Subir o primeiro degrau, vou focar no segundo, depois vou focar no terceiro e por aí vai. Se eu tenho perspectiva que eu vou chegar lá, eu tenho vários degraus para subir, eu vou focar em subir um degrau de cada vez. E o primeiro degrau é o mais difícil de subir. Começar é o mais difícil, né? É fato, começar é o mais difícil. Subir o primeiro degrau, você vai focando em subir os outros. Agora, se você não tem perspectiva de crescimento, você não enxerga que você merece, que você é capaz, você não sobe o primeiro degrau. Se você não sobe o primeiro degrau, você não consegue, não vai vencer, não consegue alcançar seus objetivos. Se, por exemplo, você pensa em ser empreendedor, né? Vou dar um exemplo assim. Se você acredita que você vai trabalhar para o resto da vida de forma operacional, em alguma coisa sem perspectiva de crescimento, porque você é capaz de fazer só aquilo, você vai ter o seu salário X todo mês, e você vai depender de alguém te empregar, certo? Agora, se você tem um pensamento de evolução, você já começa a pensar de forma diferente. Se você pretende ser um empreendedor, começando bem pequenininho, né, você pode sonhar em ser um grande empreendedor, né? Vamos pensar aí nos degraus de escada, é isso que importa. O primeiro degrau da escada, por exemplo, pode ser o quê? Suponhamos que você mora aí num bairro mais simples, né, com várias pessoas, cheio de casas e não tem uma padaria aí perto. As pessoas têm que andar bastante para poder comprar pão. Aí você enxerga, olha, existe essa necessidade. Eu posso começar com uma padaria muito pequenininha. Aliás, eu já vi gente que começou com padaria assim, gente. Era uma portinha que não tinha nem como o cliente entrar. Eu comprava pão nessa padaria. Não tinha nem como a gente entrar, não era uma padaria. Simplesmente fazia um pão ali, tinha uma portinha que te vendia o pão. E eu ia comprar pão nesse lugar. Pão maravilhoso, inclusive. Ia sempre comprar. Depois virou uma padaria. Olha que legal. A pessoa começou a atender uma necessidade. E realmente era um bairro que não tinha padarias por ali, acabei de lembrar. Essa pessoa, ela pensou, eu vou atender uma necessidade, né? Ela tá virando um empreendedor ali. Atender a necessidade que as pessoas querem pão fresquinho, um pão francês fresquinho, mas não tem por aqui perto. Então vou atender essa necessidade, vou vender pão para essas pessoas. E essa pessoa atendeu essa necessidade, foi vendendo pão. De repente, ela aumentou um pouco mais, ela conseguiu uma padaria. Quando essa pessoa conseguiu uma padaria, ela conseguiu um lugarzinho assim pequenininho, né? Bem pequenininho, mas que você entrava lá dentro, tinha um balcão, aí tinha bolo, pão. Quem faz pão geralmente faz bolo também, né? Tinha alguns salgados e tinha uma prateleira vendendo coisas assim mais emergenciais, né? Sabe quando falta na sua casa um pacotinho de feijão, um pacotinho de arroz, um pacotinho de café? Então, essa pessoa tinha essa prateleira que era para atender isso, né? Ninguém ali ia fazer uma compra de supermercado. Mas se faltou em casa, rapidinho, compra ali para poder cobrir. Olha que bacana, gente. A chave está aí. Para quem sonha em ser empreendedor, primeiro pensa, eu preciso atender a necessidade das pessoas. Qual é a necessidade que as pessoas têm aqui? E aí você atende essa necessidade da forma que você pode. Que no caso, essa pessoa começou vendendo pão ali, não tinha um lugar nem para o cliente entrar. Simplesmente recebia o dinheiro ali da portinha, né? Toma aqui o pão, beleza. Eu comprava pão lá super contente porque eu era atendida. Eu tinha pão francês fresquinho que eu queria todos os dias que eu ia ali. Olha que interessante. Então, primeira chave, desligue crenças limitadoras. Creia em você. Creia na sua capacidade que você merece. Não deixe os pensamentos emocionais barrarem, né, a sua vontade, o seu sonho, a sua possibilidade de crescer na vida. Isso envolve tudo. Eu dei um exemplo de empreendedorismo, mas envolve tudo. No mundo das finanças, você pode ser um investidor.
Às vezes, quando a gente pensa em investidor, a gente pensa naquela pessoa usando paletó com gravata, ou aquela pessoa muito rica na beira de uma praia. E não é bem assim. Você pode ser investidor começando aí com mais ou menos R$50 ou até menos. É só estudar os tipos de investimento que existem. E aí você quebra aquele bloco de ficar, ou não junta dinheiro, né? A maioria das pessoas não juntam dinheiro, ou ficam naquele bloco de juntar na poupança, rendendo pouco, e aí não tem nem motivação. Quando é assim, a gente não tem nem motivação, né? Você vai juntar ali, você está guardando dinheiro, a vontade de gastar ali no momento ela é maior. Quando você investe, entende os percentuais de ganhos que você pode ter, isso se torna até motivante. E aí você consegue aplicar mais conforme aí te libera, né, ao decorrer dos meses. E aí também você está pensando no futuro. O importante de investimento é isso, tá? É você pensar no seu futuro. Outra coisa sobre crenças limitantes é, ao invés de luta, enxergue oportunidade. Claro que a gente não vai generalizar, isso não vale para tudo. Mas muitas vezes você pode identificar aí na sua vida alguma coisa que parece que é uma luta, ou talvez até seja mesmo, mas que dê para ressignificar. É melhor você ressignificar para oportunidade, para chances de conhecimento, desafios que vão te fazer crescer, vão te fazer adquirir experiências. Isso tudo ajuda com que você saia, né, desse ciclo e aumenta as suas possibilidades de vencer na vida. Claro que isso não vale para tudo, mas muitas vezes a gente está tão viciado em enxergar as coisas de forma, mas assim, no vitimismo, né, que tampa os nossos olhos para enxergar aquilo de outro meio. Porque a vida realmente ela é assim mesmo, ela é cheia de desafios, né? Não é fácil para todo mundo. Tem pessoas aí que têm o privilégio de ter um caminho mais fácil, mas a grande maioria não é assim. Então, se a gente ressignifica, aumenta as nossas chances de vencer na vida. Porque se pensar da maneira com vitimismo, ou se olhar sempre o lado ruim das coisas, o cenário não vai mudar. Há mais chances do cenário mudar quando a gente muda essa forma de pensar, né? Outra frase que anda comigo, que eu gosto demais, é: o poder está na mente. Então a nossa mente, ela é a primeira que tem que ser mudada, ela que é a primeira que dá ali um start para as coisas mudarem na sua forma física, tá? E aí a gente não pode generalizar. Tem lutas que realmente são lutas, mas muitas coisas a gente pode mudar a nossa forma de ver, de enxergar. E a maioria dos cenários são esses mesmo. A maioria dos cenários são possíveis de ser modificados. E é isso. Hoje eu falei aqui sobre crenças limitadoras. Espero que esse vídeo tenha contribuído aí com você, né? Mudado aí a sua mentalidade para você conseguir crescer, prosperar. Lembre-se que sempre começa pela mente. E lembre-se também que o importante é subir o primeiro degrau da escada e acreditar que você pode chegar lá em cima, tá? Sua mente tem que acreditar primeiro. Não veja opiniões das outras pessoas, cuidado aí com o ciclo, com o meio em que você vive, ele sempre vai te puxar, é assim mesmo que funciona. Por mais que a gente seja com a mentalidade fortalecida, o nosso meio, o meio em que vivemos, ele quer nos puxar para aquilo. Então a gente tem que tomar muito cuidado e tá sempre vigiando, né? Tá sempre aí buscando alavancar. O que eu uso muito para minha vida, para conseguir expandir a minha mente, colocar ela lá para fora, né? Ver o que tem aí de maravilhoso no mundo. Claro que eu não consigo alcançar, né, muita coisa, mas o pouquinho que eu consigo alcançar vem me ajudando muito. Foi o que trabalhou minha cabeça, é ler livros de grandes autores. Essa é a principal, né? Ler livros de grandes autores. Para mim é o que vem funcionando. E aí também assisto algumas palestras, né, de grandes nomes. Então tudo isso aí vai trabalhando a minha mentalidade, tá bom? E vai me ajudando a prosperar, a sair, né? Porque senão a gente fica dentro da bolha, dentro da casinha. É isso que eu quero dizer para você. A gente tem que mergulhar lá fora, tem que buscar o que tá lá fora, o que tá lá em cima, tá bom?
Espero que você tenha compreendido, espero que esse vídeo tenha contribuído aí para você de alguma forma e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!